Olá, amigos, que todos tenham um dia feliz, na paz e na graça de Jesus. Vamos recapitular a lição da escola sabatina que nós vimos durante essa semana. E hoje, sexta-feira, 8 de julho, é um estudo adicional, da lição de número 2, que ela tem como título Os Crisóis da Vida. A lição que nós vimos durante essa semana está baseada nos livros de 1 Pedro, no capítulo 4, 1 Pedro, capítulo 5, Romanos, capítulo 1, Jeremias, capítulo 9, 2 Coríntios, capítulo 12. E o autor, na lição dessa semana, colocou como referência os sofrimentos, os tipos de provações, eles serem igual assim, um crisol, que é um forno, um recipiente, onde um metal ele é submetido a altas temperaturas para serem purificados, e retirados todas as suas impurezas e escórias. E Pedro, em sua epístola, ele diz: Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também, na revelação de sua glória, vocês se alegrem exultando. Está lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículos 12 e 13. A vida de todo cristão faz passar por verdadeiros crisóis, onde são momentos que somos severamente provados pelo fogo para sermos purificados e transformados. E existem muitas pessoas que não têm sabedoria, entendimento em saber por que Deus permite que seus filhos passem por provações. Até algumas pessoas se revoltam e agem de formas negativas, reclamam e se queixam de Deus, e outras acham que é castigo do Senhor. Acham que foram abandonadas ou pagando por erros do passado. Mas nada disso, meus irmãos. O que temos que entender é que também existem sofrimentos e aflições em nossa vida que são consequências de nossas escolhas, de nossos erros que nós cometemos no passado. Porém, nem sempre é assim, porque a vida neste mundo está sujeita a tudo. E o que nós vemos é que tanto justos como pessoas injustas sofrem e passam por momentos bons e maus. E todos estão embaixo do mesmo sol neste mundo. O que ocorre é que nem sempre as circunstâncias desse mundo não são trazidas por Deus e nem por Satanás. São, na realidade, coisas da vida. As provações dadas por Deus é um aprendizado que servem para o nosso amadurecimento e crescimento espiritual, onde elas podem ser um alerta, uma exortação, que podem ocasionar, assim, às vezes até revolta, ou talvez assim desespero assim de algumas pessoas, mas assim como também serve para uma grandiosa comunhão e uma total dependência do Criador, conforme cada pessoa recebe isto e a entende. Porém, nós temos certeza que Deus, pelo seu amor, a sua misericórdia, ele transforma o mal em bênçãos, onde através dessa provação que todos passam, e que talvez alguém esteja passando nesse momento, é uma forma para salvar a todos nós, e até pessoas que nunca tinham ouvido falar no nome de Cristo. E Deus usa este instrumento justamente para isto.
Um bom exemplo foi o apóstolo Pedro, que ele foi atingido, né, por sucessivas ondas assim, de provações na sua vida, onde ele lutou literalmente, né, pescando em ondas frias à noite para sustentar a sua família. Ele lutou bravamente, né, contra as ondas, né, do arrependimento, que foram assim tristes e amargas, quando ele traiu a Jesus. Ele batalhou assim contra as ondas das aflições, quando ele esteve preso, devido ao nome de Jesus, onde tinha na sua mente incertezas, e se ele não sabia se aquilo vinha realmente de Deus, e isso já depois de ele pregar em muito evangelho para multidões de pessoas. E lutou bastante, né, para estabelecer igrejas primitivas, e estudou e aprendeu na escola do sofrimento, para ser assim uma melhor pessoa, um discípulo amado e uma pessoa transformada. E por isso que Pedro, ele através dessas suas experiências, né, de vida, que em 1 Pedro, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontece. Por isso que Pedro, aqui ele está exortando a todos para não caírem na armadilha de acreditar que as aflições, os sofrimentos, as dificuldades e as provações de fogo sejam alheias às experiências da vida cristã de uma pessoa. Ele descreve que o sofrimento dos cristãos e o sofrimento que Cristo teve na cruz do Calvário tem laços assim estreitos, e que assim nós somos bem-aventurados, porque o sofrer do cristão pela fé não deve ser surpresa para ninguém, e sim considerado como algo positivo, e que nós devemos entender que os desígnios de Deus, que através dele é que nós somos severamente provados, nós somos purificados, nós somos transformados em uma nova criatura, onde nós chegaremos próximos da conduta e do caráter de Jesus. Aprendemos que o maior objetivo de Satanás é a de ceifar vidas, principalmente de pessoas da igreja, que é o corpo de Cristo. E assim ele faz várias formas de tentativas de ataques, e principalmente na igreja de Cristo, que ele quer esfriar a fé das pessoas, levar ao enfraquecimento assim, da igreja. E por isso que Pedro fala, vejam o que Pedro fala: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Está lá em 1 Pedro, no seu capítulo 5, versículo 8. Para verificarmos essas palavras de Pedro, é só nós olharmos no mundo que nós estamos hoje e olhar à nossa volta. Com tanta violência que existe, corrupção, maldades, libertinagem, drogas, né? Promiscuidades, e o diabo está sedento em matar as pessoas. E em sua epístola, Pedro nos diz para nós sermos sóbrios e vigilantes, para nós não brincarmos, né, com o inimigo, não entrarmos em seu campo de atuação, onde tem muitas pessoas que brincam com o inimigo e entram nesse campo de atuação, seja através do espiritismo, seja do esoterismo, seja de enganos, e que nós não devemos nos aproximar desnecessariamente desses atos. E 1 Pedro, no seu capítulo 5, versículo de 8 a 11, diz que nós devemos resistir ao maligno.
E o maligno está justamente nessas doutrinas que acabei de mencionar, no espiritismo, no exorcismo. E o que nós temos que fazer é desfazer toda a artimanha que esse inimigo faz contra nós, que nós temos que ser vigilantes, que nós temos que sujeitar ao Senhor todos os dias, numa consagração, num culto de adoração, todos os dias. E para aqueles que sofrem, que 1 Pedro fala no seu capítulo 5, versículo 10, Deus promete estar junto com cada um, auxiliando através do Espírito Santo, trabalhando na mente, fortalecendo nos fundamentos, através da palavra de Deus, que elas vão se firmando e tomando o caminho do Senhor, para suportar, assim, se firmar nesses crisóis que Satanás coloca, para as pessoas estarem firmes e não cair nos enganos desse inimigo. O que nós vimos também na lição desta semana, onde nós observamos que nas escolas também nós já frequentamos, assim, e já ouvimos falar da matéria de física, né, que diz lá: para toda ação corresponde uma reação. E isto não é um paradigma somente da física, ou seja, da matéria física, mas sim uma lei bíblica que está em Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 7, que diz: pois o que o homem semear, isto também colherá. São consequências que acompanham as pessoas boas e também as pessoas más em todos os atos que nós cometemos. Por isso que tudo o que nós cometemos de errado, nós prestaremos contas ao Criador do universo e nós não ficaremos impunes. E o apóstolo Paulo, ele nos diz, veja o que ele diz: a ira de Deus se revela no céu contra toda a impiedade e injustiça dos seres humanos. Por meio da sua injustiça, suprimem a verdade. Está lá em Romanos, no seu capítulo 1, versículo 18. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, no seu capítulo 1, versículos 21 a 32, ele diz que todos os seres humanos conhecem a Deus, que era só elas olharem para o universo, para a criação do mundo, e verem que existe um Deus eterno, de poder, que tudo construiu, e para que todos que vêm e observam que há um Deus aí, essas mesmas pessoas irão prestar contas, e todos terão consequências pelos pecados praticados por elas, né, pelas escolhas que elas fizeram. E aqueles que conheciam a Deus e se afastaram, né, do Senhor, terão as consequências maiores ainda, porque eles conheceram a verdade. E ninguém ficará impune na ira de Deus, aqueles que o rejeitaram, que desobedeceram às suas leis, seus mandamentos, seus estatutos, irão colher os resultados do pecado, irão colher o que semearam. E isto vale tanto para as leis morais, assim como para as leis de saúde. E no capítulo 9 de Jeremias, Deus mostra ao profeta como Jerusalém estava dominada assim pela mentira, pela falsidade. E isso estava irritando o Criador do universo, e que isso não podia ficar sem julgamento. E o profeta falou em nome de Deus, e olha o que ele diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: eis que eu os depurarei e os provarei. Pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? Está lá em Jeremias, no seu capítulo 9, versículo 7. Quando Deus diz ao seu povo que iria depurar, ele está falando que ele iria assim purificá-los, prová-los assim como um crisol, como é feito com metal em altas temperaturas.
para retirar todas as impurezas, onde elas passariam pela fornalha da aflição, para derreter seus pecados, como é assim o orgulho, a avareza, a soberba, a corrupção, a idolatria, a promiscuidade, onde o refinamento divino seria sério e drástico. O que nós verificamos nessa lição que o apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, ele fala de suas visões e as suas revelações, e ele menciona que ele tinha um espinho em sua carne, que estava resultando em uma maturidade espiritual. E olha o que ele diz: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Está lá em 2 Coríntios, no seu capítulo 12, versículo 7. Paulo não revelou o que era esse espinho na carne. E ninguém sabe o que seria isto. O que importa é que não é a natureza, do espinho, mas a maneira de como Paulo encarou esse problema físico, mostrando o crisol em que ele passava, e ele mostrou assim com bastante maturidade. O importante é saber qual era a finalidade permitida por Deus na vida de Paulo. E que ele mesmo, Paulo, ele responde no final do verso, que ele mesmo diz, para que eu não me exaltasse. Deus aqui queria preservar e salvar o apóstolo Paulo, retirar dele o orgulho, esse mal que já havia levado outras pessoas a se perderem, e entre eles o próprio Lúcifer. E temos que lembrar que Deus tem permitido muitas coisas, assim, muitas aflições, situações assim difíceis, na minha vida ou talvez na sua vida, para nós entendermos que nós somos totalmente dependentes desse Deus que é criador do universo e mantenedor das nossas vidas. Que você, meu amigo, minha amiga, possa aceitar somente a Jesus como Salvador e Senhor. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar-te esse presente que se chama salvação. E Ele quer te levar para as mansões celestiais. E sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.